21 de setembro de 1996, Vitória, Espírito Santo. Gabriela Regatieri Sherman e o empresário Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg tinham sido namorados por anos. Gabriela não queria mais a relação. Luiz Cláudio ainda insistia em viverem como um casal. Naquele final de setembro, Gabriela seria encontrada no pátio de um prédio na orla da capital capixaba, onde o ex tinha um apartamento. Gabriela teria tirado a própria vida ou Luiz Cláudio era o autor de um crime pré-feminicídio? Quem responde é a equipe de acusação que defendeu Gabriela e traz detalhes de como tudo pode ter acontecido. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos aqui nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal, que é bom demais fazer. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final desta entrevista 3 aqui, que vamos fazer com o Dr. Cristiano e o Dr. Luiz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom ter pessoas com o calibre de vocês no canal, que deixa o canal mais enobrecido também. Falar de um caso que aconteceu em Vitória, é isso? No Espírito Santo. Sim, é um caso emblemático, um caso que aconteceu em 1996, no dia 21 de setembro. E o julgamento se deu 24 anos após o crime. Isso é impressionante. 24 anos conseguiu ganhar até de Lucas Terra, apesar de Lucas Terra ainda teve um julgamento no meio. Então eu vou te fazer a pergunta que eu gosto de fazer: que crime é esse? Por que tanto tempo de julgamento para ter? E que crime, o que aconteceu? Quem eram as pessoas? É um crime extremamente cruel. É um crime que envolvia uma pessoa de um poder aquisitivo muito grande lá em Vitória, principalmente à época dos fatos, em 1996. É o crime de uma garota, 19 anos de idade à época, Gabriela Regatieri Sherman, uma garota cheia de vida, uma garota que cursava a faculdade, que era assistente do Ministério Público à época dos fatos e que não aceitou o modo de vida que o namorado, Luiz Cláudio Sardenberg, começou a adotar no término do relacionamento. Era um rapaz da alta sociedade, um rapaz que começou a fazer uso constante de drogas, especialmente cocaína, maconha, cocaína. E Gabriela chegou um momento que deu um fim no relacionamento. E começou a se relacionar com um rapaz da faculdade, de nome João. Luiz Cláudio manteve um relacionamento muito longo com a Gabriela era inclusive menor. Em face do poder aquisitivo, criou-se aquela dominação psicológica no início do relacionamento, levou a Gabriela para viagens internacionais, na Disneylândia. E quando do término do relacionamento, adotando aquela postura de homem dominador, que não aceita a opinião da ex-namorada, começou a tentar, de uma certa forma, se aproximar da Gabriela. Na noite dos fatos, Gabriela, feliz da vida, saiu com uma amiga para ir num desfile de um shopping ali próximo da residência, em Vitória. Ao retornar, Luiz Cláudio tocou o interfone do apartamento e pediu para conversar com Gabriela. Gabriela não tinha ali qualquer raiva dele, nada disso, e aceitou ir conversar com ele num barzinho próximo da sua residência. A partir de então não temos a versão dela, e sim a versão dele. Luiz diz que eles conversaram ali no bar e foram até um apart hotel da família dele, um flat, ali na Avenida Dante Michelini. Não era um lugar habitual deles? Era um flat que por vezes eles até iam. Mas não moravam lá? Não. Era um flat que ele utilizava, o irmão utilizava. Uma garçonnière.
E ela acabou indo até esse local, 12º andar do edifício La Residência. E o que se sabe é que Gabriela, naquela madrugada, caiu do apartamento, lá do 12º andar. Na versão do Luiz Cláudio, ela teria pulado. E na versão da acusação, que eu sustentei, ela foi fortemente agredida antes da queda e foi jogada pelo Luiz. Evidências fortíssimas de que realmente isso aconteceu. Infelizmente, por força do poder aquisitivo que ele tinha à época dos fatos, eles conseguiram segurar durante tanto tempo esse julgamento. Inúmeros laudos foram confeccionados pelo Instituto de Criminalística e pelo IML lá de Vitória, alguns deles, inclusive, dizendo que haviam fortíssimos indícios de que ela havia realmente se suicidado. Eu fui contratado por volta de 2018, por aí, e eu consegui reverter toda aquela dinâmica de que realmente ela tinha ela tinha tirado sua própria vida. E eu vou explicar minuciosamente o que aconteceu. Quando eu fui estudar o processo, eu percebi que o crime aconteceu em 96 e ele foi pronunciado em 2001. A defesa interpôs o recurso em sentido estrito, o rese, e o Tribunal de Justiça acabou dando provimento ao recurso da defesa. Despronunciou o Luiz Cláudio, dizendo que haviam provas de que ela havia tirado a própria vida. Só para as pessoas entenderem os termos técnicos, quando você me disse que ela morre em 1996, em 2001, 5 anos depois, ela é pronunciada, ou seja, a justiça coloca ele como réu da morte da Gabriela. É isso? Não. Coloca o quê? O processo do júri ele é bifásico. Existe a fase do sumário da culpa, que é uma fase preambular, onde se avalia se existem indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Havendo indícios de autoria e prova de materialidade, o réu ele é pronunciado, ou seja, ele é encaminhado para ser julgado perante o júri popular. Que é o que aconteceu com ele em 2001. Em 2001, o juiz de primeira instância entendeu que existiam indícios de autoria, prova de materialidade, de que ele era o autor do homicídio, ou seja, ela não havia tirado a própria vida. A defesa recorreu dessa decisão para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E o Tribunal de Justiça, por maioria de votos, não foi por unanimidade, o tribunal entendeu que não, que o juiz havia se equivocado, que na verdade a prova apontava para o suicídio. A acusação, à época dos fatos, eu ainda não estava, o Ministério Público recorreu dessa decisão ao STJ. E o STJ, em 2009, entendeu que haviam sim indícios de autoria e prova de materialidade, que o juiz de primeira instância havia agido corretamente e que caberia ao tribunal do júri, à sociedade, julgar aquele crime. Então ele foi novamente pronunciado pelo STJ. Foi quando eu entrei no caso, né? E eu me defrontei com um processo com muitas provas produzidas naquela época, em 96, ainda fotografia não era tão nítida como nós temos hoje, laudos controversos, perícias oficiais onde apontava para o suicídio. Mas estudando o processo eu percebia que existiam muitos indícios dentro do local dos fatos, ali naquele apart hotel e até mesmo no corpo da vítima, que apontava por lesões praticadas antes da queda, que não correspondia com a narrativa do réu.
Além disso, inúmeras testemunhas foram ouvidas, muitas testemunhas foram ouvidas, e acabou meio que passando desapercebido. Eu fui até o Espírito Santo e conversei com o promotor de justiça, que era o promotor designado para o caso. O promotor me disse: eu vi que o senhor foi habilitado como assistente de acusação, doutor, mas, na verdade, eu estou convicto que foi suicídio. Eu vou pedir absolvição. Falei: interessante, doutor, então vamos entrar para a história, porque eu estou convicto de que ela foi assassinada. E eu vou sustentar o homicídio. E foi quando eu senti a necessidade de reforçar a minha banca com pessoas técnicas da área. Foi quando eu consultei o Dr. Luiz Ayrton Saavedra, amigo de longa data, já trabalhamos em inúmeros casos juntos, e ele, analisando aquelas fotografias, ele disse: Dr. Cristiano, eu vejo aqui inúmeras lesões de defesa. Essa moça realmente ela foi agredida antes de ser jogada do 12º andar do La Résidence. Essas perícias que falam ao contrário, elas estão equivocadas. Inclusive, uma delas foi desenhada, parecia que a moça tinha entrado pela janela da cozinha do apart hotel, teria andado para a esquerda para pular dali, ou seja... Ela teria entrado ou teria saído pela janela? Não, ela teria entrado pela janela, então ela já estava lá dentro do apart hotel, ela teria então pulado a janela sem ficado numa beirinha que tinha, né, do prédio, andado para a esquerda e pulado, ou seja, totalmente fora de qualquer contexto aceitável. E foi quando o Luiz entrou no caso. Com o parecer do Luiz Ayrton, eu percebi que o promotor do caso saiu. Não sei por quê, talvez por uma manobra lá do Ministério Público, ou ele foi para algum outro local, e entrou uma promotora. E eu fui conversar com essa promotora e ela já tinha um entendimento totalmente diferente daquele colega dela. Ela falou: não, doutor, eu concordo plenamente com o senhor. Realmente há provas robustas de que ela foi agredida, de que ela foi lançada lá do 12º andar. Eu já li o laudo do seu assistente técnico, está perfeito, vamos juntos nessa. Né? Essa promotora acabou também saindo do caso, até que entrou um grande promotor de justiça, uma pessoa que eu tenho bastante carinho e admiração, o doutor Leonardo, né, conhecido lá no Espírito Santo como Léo Baiano. Ele tem uma frase que eu até copio dele, ele falou muito no júri, ele fala, né, que a verdade não faz curva. Né? E realmente não fez curva nesse caso. Conseguimos demonstrar aos senhores jurados que realmente o Cláudio era uma pessoa extremamente possessiva, um indivíduo de extrema periculosidade, um indivíduo que não aceitou o término do relacionamento, que agrediu a Gabriela naquela madrugada e que adotou posturas posteriores ao crime, típica de um indivíduo que estava tentando acobertar. Então, como conversamos numa outra oportunidade, no caso do Henri Borel, do Jairinho, então o Jairinho adotou inúmeras posturas tentando ocultar o crime, o mesmo foi feito por Cláudio Sandenberg. O que ele fez? Logo que ele lançou a moça lá do 12º andar, ele desceu para a recepção do prédio e conversou com o Devanir, o rapaz ali da recepção, o porteiro. E o que ele disse? A minha namorada se jogou do 12º andar. Qual seria a postura de um indivíduo que realmente tivesse visto a namorada pulando? Um desespero tremendo. Ligaria para o SAMU, ligaria para o bombeiro. Cadê? Abre que eu quero ir lá até o corpo dela. Porque ela caiu no lugar do prédio fechado, é isso? Caiu no estacionamento. No estacionamento do prédio. E o que ele fez? Eu preciso da chave do meu carro. Eu preciso da chave do meu carro. Aí o porteiro: mas como assim a chave do carro? Não, peraí, vamos ver o que aconteceu. Não, eu preciso urgentemente da chave do meu carro. E acabou pegando a chave do carro dele. E o que ele fez? Como um indivíduo que estava tentando criar uma narrativa defensiva,
ele pegou e foi até o apartamento da Eroteides, da mãe da Gabriela. Ligou para a mãe desceu com o irmão e ele criou uma história. A Gabriela pulou, Mas como assim? Não estou entendendo. Não, ela pulou do prédio porque... Era perto a casa dela? Não era tão perto, não. Era coisa de 20 minutos. Tudo bem que né? em 96 nem todo mundo tinha celular. Sim. Mas é por isso que a gente andava com a agenda. Ele não ligou para a mãe, não ligou para lugar nenhum. Foi até lá. E deixou o corpo da menina lá. Deixou o corpo lá. E olha que tese furada que ele sustentou, né? Então ele falou que foi até lá, trouxe a mãe, trouxe o irmão para o local, e aí quando ele viu que a moça estava próxima, né, do... E o corpo continuou lá, ninguém chamou a polícia? Ninguém chamou. Nem o recepcionista? Ninguém, foi um absurdo. Ele retornou para o local, abriram, aí ele pegou o corpo da moça... Com a mãe e o irmão? Com o irmão e pediu para o irmão, vamos tentar socorrê-la. Mas não ligou para nada. E a mãe desesperada, aquela coisa maluca, né? Aí pegou e moveu o corpo dela, ou seja, mexeu na cena do crime. Sim. Mexeu na cena do crime por quê? Porque ele sabia que a perícia ia demonstrar que no local que ela estava era incompatível com o suicídio, né? Que era compatível com o lançamento do corpo. Então ele mexeu ali na cena do crime. Lembramos o mesmo ocorreu no caso Henri Borel, né? O Jairo também, a Monique, por meio da Leila, eles também mexeram na cena do crime, da empregada, mexeram para tentar ocultar os indícios. Ele disse que eles discutiram e que ele falou para ela que não queria mais voltar o namoro, que ela insistia em retornar e que ele disse não e que ela pulou do nada. Ele disse que eles mantiveram relação sexual naquela madrugada e que depois da relação ele disse, olha, eu não quero mais, você me desculpa. E ela desesperou e pulou. A perícia disse que não teve relação naquela noite. Para a mãe e para o irmão foi surpreendente, uma pessoa que se mata assim do nada, mas por quê? Ou a Gabriela já tinha possibilidade? Como é que é a história? Muito pelo contrário. Ela tinha alguma depressão, alguma coisa? Ainda mais em 96 que a gente ainda não falava muito disso. De forma alguma, né? O doutor Rafael, um psiquiatra que eu também contratei, ele fez uma autópsia psicológica e demonstrou que ela não tinha qualquer perfil suicida, muito pelo contrário. Era uma menina linda, uma menina extremamente feliz, realizada profissionalmente, uma menina que tinha uma condição financeira muito boa à época dos fatos, uma menina que já tinha dado início a um relacionamento, não estava namorando com o João ainda, mas tinha saído por 2 ou 3 vezes, isso testemunhas dizem, inclusive, que ele estava muito feliz. Era um momento de muita felicidade na vida dela, então ela não tinha qualquer perfil suicida, não estava em depressão e muito menos estava amarrada psicologicamente ao Luiz Cláudio. Óbvio que no término do namoro ela sofreu como qualquer pessoa sofre, mas de uma forma aceitável, razoável. Então ela estava já com esse novo rapaz tentando... Ele é que quis terminar com ela? Não, ela que quis. Terminou por conta... dele estar utilizando muita droga, cocaína, maconha, ela não aceitava isso. Que vai combinar com coisas que aconteceram agora, em 2022, 2021, sei lá. Ele tinha sinais de alguma coisa? Porque a gente vai entrar como é que foi, sim, o doutor Luiz vai me contar tudo. Então, mas a mãe conta que viu alguma coisa? Então, na época dos fatos, tudo foi direcionado de uma forma favorável ao réu. Quando eu entrei... Mas como assim, a polícia de cara já aceitou a versão dele? Não quis ver se ele tinha... Então, ele não foi imediatamente encaminhado para fazer o exame do IML. Ele foi tempos após. Né? Pessoas dizem, inclusive um tenente que quando do juiz já era coronel, Késio, ele disse que ele não foi enganado por esse rapaz. Ele falou que quando ele começou a conversar com ele na cena do crime, ele começou a suspeitar e disse, vamos para a delegacia. Ele disse que viu respingos de sangue na calça dele. Ele disse que havia uma cadeira próxima de uma janela. E depois um depoimento de uma faxineira deu conta que quando ela foi limpar o apartamento, existia nessa cadeira uma marca de sapato ou de tênis. E a Gabriela,
estava lá embaixo descalço. Então, o que nós provamos? Que o Luiz bateu muito nela, inclusive quebrou dente. Ela tinha essas marcas? Tinha um dente quebrado, né? Inclusive encontraram o dente na boca. E aí ela ficou desfalecida, tinha até fratura da mandíbula. Ela ficou desfalecida. O Luiz pegou essa cadeira, colocou próximo da janela, colocou o pé para apoiar, para jogar a Gabriela. E ela tinha uma lesão muito forte também, muito grande no dorso, né? O Luiz depois vai explicar isso. E aí o que aconteceu? Ele foi para a delegacia, família muito, muito poderosa, excelentes advogados, influentes. Na época ele não foi fazer o IML imediatamente. Ele foi tempos após. Inclusive, ele foi intimado para ir em determinada data, não foi, ele foi depois. E o que esse perito foi muito importante no nosso processo. Ele constatou algumas lesões no braço dele, no punho aqui dele, né? E ele disse o seguinte, olha, esses hematomas que eu estou identificando, se a perícia fosse feita no dia do crime, não seriam hematomas, seriam feridas. Esse fato, somado ao que foi encontrado dentro do apartamento, manchas... Foi feito perícia de local. Foi feito perícia de local. Manchas de quê? Então, eram substâncias avermelhadas, mas não conseguiu se detectar se era ou não sangue. Inclusive, tudo leva a crer que eles também tentaram limpar essas marcas da janela, né? Assim, que tinha... Parapeito. Do parapeito, né? Então, assim, aparentemente jogaram água ali para tentar ocultar também esses indícios. Mas tinha também algumas marcas semelhantes num frigobar lá dentro. Tudo levava a crer que ela teria também sido jogada nesse frigobar e se machucou, né? E ao final de tudo, depois de 9 adiamentos, né, a defesa muito articulada, durante 9 vezes conseguiram adiar o júri. Depois de 24 anos do crime, conseguimos submeter ao julgamento ao conselho de sentença e depois de 3 dias de julgamento, conseguimos uma condenação de 23 anos e 3 meses. Ele saiu preso ali do julgamento. Depois de 1 ano, o STJ acabou soltando, dizendo que se ele respondeu em liberdade, ele teria direito de continuar aguardando os recursos em liberdade. Eu sustentei o recurso de apelação da defesa, né? Eu apresentei as contrarrazões, sustentei oralmente no tribunal lá do Estado do Espírito Santo. Por força do destino, o Dr. Rafael Câmara, um excelente advogado, que era advogado dele, quando da minha sustentação oral, ele era desembargador, ele foi indicado pelo 5º Constitucional para a mesma Câmara do julgamento, obviamente ele se deu por impedido, mas ele já estava compondo ali o tribunal, e conseguimos a manutenção da condenação. Então, hoje a defesa ainda tenta, por meio de recurso especial extraordinário, reverter a questão em Brasília, mas não há qualquer fundamento para isso. Só que 1 ano depois da soltura, Luiz Cláudio foi preso em flagrante delito por tráfico ilícito de entorpecentes. Tudo lá em Vitória. Tudo lá em Vitória. Ele, o filho e a namorada do filho. Estão todos presos até hoje por conta do tráfico. E eu tenho certeza que vai transitar em julgado o nosso processo também e ele vai cumprir esses 23 anos e 3 meses, obviamente, dentro das regras da nossa legislação de progressão de regime. Muito obrigado por toda essa explanação. Depois eu quero entender por que ele ficou solto todo esse tempo, porque diferente, por exemplo, do Jairinho, que é um caso seu, não o Jairinho, mas o caso Henri Borel. Como é que é o nome do autor? Tem a Gabriela? Luiz Cláudio Sandenberg. Eles tinham muita diferença de idade ou ele e a Gabriela eram próximos? Ela tinha 19 anos, eu acho que ele tinha uns 23, né, Luiz? Então a diferença não era. Então estava dentro. Ele diz, então, que ela, depois de transarem, com uma mulher que tinha dado fora nele tempos antes, ela levanta e fala, ele fala, não quero mais, ela fala, já que você não me ama, ela se jogou da janela da cozinha, é isso? Não, ela vai, anda pelo parapeito e se joga.
Alguém ouviu grito de socorro, ou grito quando ela cai, alguma coisa assim, para mostrar que ela estava consciente na queda? Não. Ou pelo menos antes que ela precisava de ajuda? Não. Na verdade, o rapaz que trabalhava lá no estacionamento, o manobrista, disse que escutou um barulho muito forte. Eles, inclusive, acharam que tinha estourado o pneu de algum carro, né? E começaram a procurar o que tinha acontecido. Foi o tempo do Cláudio descer, conversar com o Devanir e falar que a menina pulou e pedir a chave do carro desesperadamente e não prestou qualquer socorro. E ela estava vestida? Ela estava sem o... Ela estava descalça. Estava descalça, estava com roupa. Ela podia estar se vestindo. Na verdade, ela pode ter levado um soco na cara de uma vez e desmaiou praticamente. Existem algumas teses, né? Assim, o Luiz ele pode até nos passar melhor a impressão dele, mas a minha impressão é que ele bateu na Gabriela, isso é evidente. Existem lesões de defesa que não foram identificadas pelos peritos oficiais, mas foram identificadas pelo Luiz com as fotos da época dos fatos. Existe essa lesão, essa fratura do dente. Eu acho que ele deu um mata-leão nela, né? Talvez foi o que fez quebrar, né, a mandíbula, não sei. Ela desfaleceu, foi quando ele jogou. Ou seja, ela cai, se não morta, ela cai inconsciente. Um ponto interessante eu acho que é um indício de vida, né? Que é aquelas marcas nas costas, né, Luiz? Que eu acho que foi quando ele apoiou na janela e empurrou. Tem uma lesão muito grande assim nas costas dela, que é totalmente compatível com essa história de coloca, apoia, levanta e empurra. Dessa janela. Dessa janela. É porque como tem parapeito, que ele disse que ela teria caído desse parapeito, ou ela teria... Então, na verdade, a perícia assim, foi algo assim absurdo, né? Que ela teria andado. A perícia diz, ela se suicidou, mas a tese da perícia é que ela entrou pela janela, ela foi para o parapeito pela janela da cozinha, andou para a esquerda e pulou na direção da janela da sala. Eu perguntei para a perita, falei assim, mas vocês não fizeram a perícia com a hipótese dele ter lançado pela janela da sala, que era onde realmente ela estava? Não, nós só fizemos a perícia com base na versão dele. Poxa, absurdo, Daí né? não, né? O que ele fala? Por que ele não chama a polícia? Por que ele não chama o SAMU? Por que ele vai até a casa da mãe dela? Diz que ficou desesperado, que ele foi buscar a mãe e o irmão para prestar socorro. Ou seja, não é incompatível. Sim, mas ele pelo menos ele assume que ele foi um idiota, porque uma pessoa cair dali, você tem que ajudar ela ali, não ir buscar alguém. É a mesma versão do Jairinho, né? O que o Jairinho diz? Eu achei melhor levar o Henri para o hospital... porque eu achei que era mais eficiente. Como que um médico, né, ao invés de ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro ou fazer a massagem ali, não, ele acha que é melhor, coloca o menino em parada cardiorrespiratória no carro para levar 20, 30 minutos para o hospital. Então, assim, são histórias que eles criam, mas que não convencem ninguém. Alexandre Nardoni, na Carolina Jatobá, depois da Isabela ser defenestrada pela janela. Bom, defenestrada só pode ser pela janela. Depois ela ser defenestrada, o Alexandre desce, a Ana Carolina liga para o pai dela primeiro, depois para o pai dele, desce. Foram feitas mais de 30 e poucas ligações para o 90 e o 92 e o 93. Nenhuma do Alexandre. Quando perguntado para ele por que ele não ligou, falou, porque a gente é sempre orientado a ligar para os nossos pais. São infantis ou são idiotas, né? Ou são criminosos que não querem querem fugir, não querem salvar. Né? A ideia é a primeira fuga, não o salvamento da sua própria vítima. Eles criam situações para tentar ocultar o crime, a verdade é essa. Né? Exatamente. E se acham inteligentíssimos, só que naquele momento eles acabam criando narrativas que são facilmente detectáveis como mentirosas. E ele manteve que é inocente até o final. Vou trazer agora o doutor Luiz. Quais são os elementos que mostram para a gente desse caso? O que aconteceu com ela? O senhor consegue desenhar mais ou menos o que ela... Eu sei que tem a parte pericial ali do local do crime, só uma coisa, foi achado droga ali no local do crime? Foi achado maconha no local e o laudo deu que ele havia ingerido bebida alcoólica e também consumido cocaína. E o Luiz faz um estudo muito importante nesse sentido, onde ele prova que aquilo teria deixado ele mais agressivo, né? Então, potencializou
a agressividade dele, essa combinação. Né? E no corpo dela não foi encontrada a droga. Ia perguntar isso agora, ela estava limpa, tava. como falam, Total. a pessoa está limpa. Me conta o que tem de elementos, o que aconteceu com ela, que a gente consiga saber se ela foi morta, que até a gente estava conversando um pouco antes, ela poderia ter sido morta antes, não, ela cai morta mesmo, ela morre lá embaixo, o que o senhor consegue desenhar em cima de tudo que o senhor viu desse caso? Bom, primeiramente eu queria registrar a minha grande satisfação que tenho agora em poder comentar o caso e tive quando fui convidado pelo Dr. Cristiano para fazer parte. Porque sempre nós gostamos, todos nós profissionais em qualquer área, de desafios, né? E nós entendemos, tanto ele como advogado e eu como médico legista perito, entendemos que ali seria um grande desafio nós virarmos o caminho natural que o caso estava tomando, que seria a aceitação do suicídio e a absolvição do réu, para um homicídio configurado. Não? Então, eu agradeço muito essa oportunidade que tive agradeço por de ele estarem aqui. E a sua de estar aqui também falando sobre o caso. Nós, como médico legista, a primeira coisa que aconteceu foi aquilo que nós já comentamos em outros casos, que eu tive a oportunidade de estar aqui com você. O doutor Luiz está aqui no caso do Henri Borel e no caso da Tatiana Spitzner. Isso. A primeira autópsia foi uma autópsia também precária, insuficiente, quer dizer, não forneceu dados. Ele só descreveu assim os principais ferimentos dela e alegou depois que eram tão importantes que não precisavam ser descritos ferimentos outros menores. Isso é uma inverdade, né? Porque ao perito compete examinar minuciosamente o corpo e registrar todas as alterações que ele ali encontrar. Ele não deve julgar o que deve registrar ou não. A obrigação é registrar tudo. E procurar por tudo, né, E doutor? procurar por tudo, exatamente. Bom, foi feita uma segunda autópsia algum tempo depois, mais ou menos uns 30, 40 dias depois, foi feita uma segunda autópsia. E nós tivemos a sorte de que essa segunda autópsia feita após a exumação... Eu ia perguntar, foi exumado esse corpo? Foi Porque exumado. no Brasil a gente não fica, Sim. nos Estados Unidos, deixa Michael Jackson 3 meses, aqui não. Ele, terminada a primeira autópsia, ela foi sepultada. Foi exumado e uma segunda autópsia, então, foi realizada após a exumação. E o colega que fez esta segunda autópsia, ainda que ele tenha corroborado nas suas conclusões a tese do suicídio, de que ela teria sido jogado, ele fez um registro muito bom, tanto descritivo do que ele viu, como fotográfico. Verdade. E foi este segundo laudo que me permitiu, ao analisá-lo, evidenciar situações que conflitam com essa conclusão de suicídio, caminham para, primeiro, lesões que mostravam que ela foi agredida antes de ser jogada, né? E segundo, que ela morre também no solo. Ela chega ao solo com vida, provavelmente sem sentidos, sem consciência, mas viva. Ela apresenta nos tecidos reações vitais características de uma pessoa que estava viva. Mas essa segunda descrição, eu tive a oportunidade de, esse caso exigiu um estudo muito grande, muito minucioso de todas as peças, né? Eu fui pensando algumas coisas que passaram mais ou menos estranhas, não foram ressaltadas no processo, mas que, no meu entendimento, tinham um valor muito grande. Por exemplo, existe uma perita criminal que refere que, examinando o local e o corpo, ela encontra um fragmento do dente no fundo da boca, na base da língua, né? Era exatamente o fragmento que correspondia a uma lesão que ela apresentava nos dentes incisivos. Os médicos que fizeram as autópsias, principalmente a segunda, que eu vou considerar que foi realmente uma autópsia, ele entendeu que essa fratura se deu por pressão de trás para frente, ou seja, na queda ela bate com a região posterior da cabeça no solo e com uma parte dorsolateral, ela como se estivesse um pouco virada. Foi assim que ela chega ao solo. Jogada? Sim, já é atípico para quem tivesse saltado, né?
Porque pela distância, se ela tivesse saltado, era esperado que ela chegasse pelos pés, batesse com os... E mais na frente. E mais à frente, se ela tiver... A pessoa não pode virar durante... Eu não sei, nunca pode. Nunca me matei. Então, não sei. Mas digo, as pessoas podem às vezes também ficar... Pode modificar a sua atitude, mas precisa de uma distância para que isso aconteça, né? Então, a distância que ela saltou, teria saltado, vamos dizer, ela não deveria ter caído nessa posição e nem tão próximo do prédio como ela caiu. E só te interrompendo, e ao que parece, o Luiz ele foi instruído nesse período que ele foi até a casa da mãe. Ele ligou para alguém? Não. Ele ligou para alguém que disseram para ele exatamente isso. Olha, você precisa mover o corpo para frente. Porque se ela caiu ali rente, é incompatível com o lançamento do próprio corpo. Né? Se ela pulou, ela pulou mais para frente. Por isso que motivou ele tentar puxar o corpo para frente. Né? Pode continuar. De uma forma mais ou menos genérica, os peritos dizem o seguinte: quando a queda é acidental, a pessoa está trabalhando assim na parte externa num prédio e cai, ele cai muito próximo na queda acidental. Porque ele não teve um impulso. Isso. Né? Quando o corpo é jogado, ele já se afasta um pouco. E quando a pessoa salta, isso em linhas bem gerais. Vai mais ainda, porque a pessoa faz assim. Ela tem um grande impulso. Ela tem um grande impulso. E quando é jogado, você faz assim, você faz assim. O seu impulso é menor do que eu comigo mesmo. Né? E ela caiu muito próximo. E dentre as várias perícias criminais que foram realizadas, existiu uma que nós não conseguimos encontrar a documentação dela no processo, porém, encontramos a transcrição feita, deve ser feita também essa ressalva, por um delegado que foi um grande batalhador pela verdade, pela busca da verdade nesse caso, que era o delegado de homicídios na época, Dr. Germano, não lembro agora. Dr. Germano, inclusive, no depoimento em juízo, ele deixa muito claro isso no depoimento no júri. Ele falou que ele foi perseguido por conta de estar em busca da verdade. Ele falou que um dia ele chegou lá na delegacia sem que tivesse qualquer motivação, acabaram mandando ele, né? Mandaram ele para um outro removido. DP para tirar ele do caso. Então, assim, ficou muito evidente a força política para que ele não conseguisse obter a verdade. Mas mesmo assim ele continuou, brigou e realmente ele é um grande herói desse caso. Ele vai ao governador para conseguir retornar. Ele só conseguiu retornar para o posto dele, que ele dirigia esse departamento de homicídio, por conta de ter ido falar pessoalmente com o governador. Aí o governador retorna ele para essa situação. Isso foi muito importante, esse delegado. E eu encontrei num relato dele, o relato e fotos desta perícia, que foi uma das melhores perícias realizadas, eles com bonecos de areia simulam ela de pés se lançando e ela sendo jogada. E esta posição que o boneco cai com ela jogada era a mais próxima da situação real em que o corpo foi encontrado. Como que se sabe que ele caiu ali e não em outro local? Foi feito o quê? Como é que... Tinha sangue. Porque ele chega e afasta o corpo. A mãe dela vê, mas o sangue ali foi mantido. O sangue foi mantido. Tá, então por isso você sabe que é ali. Exatamente. E o manobrista também disse. E ele confessa que moveu o corpo. Ele disse que moveu por quê? Porque estava tentando salvá-la. Nossa, depois de se ele foi rápido, meia hora, né? Por aí. Isso na melhor das hipóteses. Ele foi muito rápido, meia hora. Até a mulher descer, o irmão descer, até contar elas a história. O que está acontecendo? Foi de madrugada isso? De madrugada. Se não me engano, ele liga do prédio, diz, vou te buscar, avisa ela que vai buscá-la. Não, ele vai direto. Vai direto. Não tinha celular. Mas foi feita alguma perícia das ligações feitas do telefone e do local? Não, o próprio Devanir não falou de ligação, ninguém falou de ligação, então ele não teria ligado. Ele tinha celular? Não. O que ele queria, na verdade... O celular já tinha celular, né? Não foi falado disso. Pode ser até que ele tivesse realmente, né? Mas não foi falado e não foi feito perícia. No celular, talvez ele ligou para alguém que instruiu, move o corpo, né? O porteiro fala como ela estava quando chegou? Eles estavam bem, estavam tranquilos? Não, falou que estava todo mundo desesperado, a mãe desesperada. Não, quando a Gabriela chegou, chegaram numa boa, tranquilo, viram chegando, subiram. E aí o senhor estava me falando que ali a perícia consegue provar que ela caiu, que ela perícia, que ela teve esse lançada.
Aí são referidas essas manchas que o doutor Cristiano já abordou aqui e que foram limpadas posteriormente. A própria perícia do local refere isso, né? E essas manchas vermelhas encontradas tanto na geladeira como era como se chama essa geladeira? Frigobar. Na porta do frigobar, como por baixo, não foram examinadas. O perito deduz que foi do rejunte do revestimento da beiradinha, que teria caído água e aquilo então escorregado. Mas não foi feito pesquisa se aquilo era sangue ou não. Bom, luminol, não foi feito nenhuma pesquisa. Luminol na época já tinha, em 96 já se usava. Já tinha. Luminol já no tinha. Brasil? Porque eu sei que Isabela Nardoni foi um dos primeiros casos de luminol, pelo menos em São Paulo. Foi até, o Luiz era fez nem uma luminol, era Blue pesquisa Star. Não, o luminol... Bom, não sei se a polícia Porque de lá eu usava. sei que a Rosângela Monteiro que faz, ela sempre conta que... Na verdade, o primeiro que testaram foi o Dr. Moraes, que eu até gravei com ele na época, e o marido da doutora Rosângela, foi no caso Jorge Fará, em São Paulo, que eles usam pela primeira vez e descobrem que tem mais sangue no teto do que no chão, que mostra que ela estava viva. Que foi meu contemporâneo de faculdade. O Moraes. Ele é o Fará? O Fará. Meu foi Deus. Meu contemporâneo de faculdade. E ele foi o primeiro que foi usado no luminol em São Paulo. Quando eu fui para a residência, ele foi interno, passou comigo na gineco. Ele era 3 turmas abaixo da minha, já não me lembro mais, né? E ela era gente boa, só para saber. Ele era assim, um pouco esquisito, mas era gente boa. Né? Eu tive depois um colega médico legista que dava plantão com ele num pronto-socorro. Isso é um outro caso, eu não quero desviar. Mas ele parece que ele foi muito pressionado, Maria do Carmo. A Maria do Carmo, o marido da Maria do Carmo extorquia ele, enfim, ela dizia que estava... Ele eu acho que não, eu acho que o marido não. É que ela tem. Eu vou fazer esse caso comentado em breve, eu conto ali os detalhes. Daí eu também vi bem as coisas ali. Mas daí voltando ali. Tá. Então, porque eu não sei se usava o luminol no Brasil. Pode até ter, mas tudo bem. Daí não foi feito. Mas mesmo quando o luminol não era utilizado, existem outros reagentes químicos que identificam sangue. Sempre teve, né? Sempre de alguma teve, maneira. Aí você conseguiu. E nem foi feito para saber se era o sangue dela? Não, não foi feito nem se era sangue. Nem se era sangue. Nem então, se já era que sangue. Nem se é sangue, eu não vou nem saber se é dela. Tá. Nem foi feito isso. Bom, esse foi um aspecto importante, esse aspecto da perícia que passou desapercebido. Segundo aspecto, muito importante, as lesões na mão dele. Ele tinha lesões no punho e tal, mas tinha lesões na face posterior isso que é bem soco, das falanges, claro. E essas lesões, apesar de... machuca a mão. Essas lesões, apesar de terem sido desconsideradas quando ele fez a perícia, como não sendo compatível com o prazo que ele foi fazer essa perícia, 10 dias, não me lembro quanto, eu levantei bibliografia suficiente para mostrar que são ferimentos que fecham por segunda intenção, não são aproximados. Por exemplo, você faz um ferimento, vai ao pronto-socorro, o médico imediatamente ele aproxima as botas, faz a antisepsia, né? Isso chama-se primeira intenção. Quando o ferimento fica aberto, ele vai fechar por um mecanismo chamado tecido de granulação, que tem um nome que o povo dá aqui para isso. Que é a casquinha? Não. Carne viva, sei lá como é que eles chamam. Não é a casquinha. É um tecido de granulação que vai produzir, então, uma cicatrização por segunda intenção. Essa cicatrização é mais demorada, de modo que era perfeito. A gente sabe, se a gente se corta, a gente sabe que demora mais, claro, porque ele vai criando uma nova pele, uma nova mais ponte em face de movimentação. Aqui, imagina, claro, sempre. Se você corta aqui, demora dias para você. Eu me recordo de um ponto bem interessante também nesse aspecto, que ele tinha 2 espécies de lesões na mão. Uma mais antiga, que era de um acidente de carro que ele tinha tido. E aí ele tentava justificar todas ali. Naquele acidente. Só que aí tanto o perito da época quanto o Luiz provaram que não tem como. São tempos que diferentes. eram incompatíveis, eram tempos diferentes. E a afirmação, eu não me esqueço disso, a afirmação do perito foi o seguinte, Beto: se a perícia tivesse sido feita no dia, não eram machucados. Não eram hematomas e tal, era ferida.
Então isso Seria aí com o quê? foi muito Mas importante. Seria a ferida essa daqui da mão ou seria a ferida também? Ela tem defesa? Tem embaixo da unha dela alguma coisa? Também não foi feito Não foi perícia. feito pesquisa O da nenhuma. Bianca foi feito, Sim, né? Que da eu também Bianca trabalhava. Consola. Agora o da Gabriela não. Gabriela não foi. Mas é básico isso, não é? É básico. Não tenha dúvida. Isso, qualquer protocolo de atendimento local prevê isso aí, né? Preservar o local, ver material. Ele não tinha marcas de arranhão. O que tinha Não foi era detectado. esse machucado aqui. No processo, realmente... também foi não- feito o laudo dele dias depois. Também se foi superficial demais, some, né? Nós estudamos o processo com base naquilo que foi produzido em 96. Sim, né? 96, Então, isso assim, aí. o nosso tudo foi muito difícil. Foi também, muito né? difícil. E outra coisa, a respeito da cocaína com o álcool. Primeiro que a dosagem de álcool foi feita nele muitas horas depois. Alguns peritos que eram, no meu entendimento, interessados em agradar a defesa, consideravam aquele valor baixo que foi encontrado como incompatível com embriaguez. Entretanto, uma perita, e isso estava perdido no meio do processo, eu reacendi isso aí. Nós sabemos, nós temos uma técnica para, pegando a hora em que é feita a dosagem, nós podemos calcular a que horas, conhecendo a hora do fato, qual seria esse nível de álcool no sangue naquele momento. Que foi colhido o sangue. Sim. Porque, por exemplo, se eu enchi a cara, vamos dizer assim, às 7 da noite, e você colhe o meu sangue às 2 da manhã... Já dá diferença. Já dá diferença, mas você consegue, aquilo, você consegue trazer para antes entender quanto Porque que eu tinha. se conhece um fenômeno chamado coeficiente de dietiloxidação do álcool, que é feito pelo fígado, que varia um pouquinho de homem para mulher, mas se considerando, se conhece tanto a taxa da dietiloxidação na mulher como no homem, se consegue calcular no momento do fato. E no momento do fato, a perita encontrou, e eu concordei, porque eu também refiz os cálculos, ele estaria com quase 1,5 gramas de álcool por litro de sangue. O que significa isso? Quantas cervejas são? Mas quantas cervejas? Quanto vinho? Isso significa whisky, que acima de 1 grama está embriagado e acima de 1,5 grama embriaguez configurada sem discussão. Não sei, mas dá para a gente ter uma noção assim de quantas cervejas seriam, mais ou menos? Porque às Não, vezes também o que é difícil. embriaguez para você, para mim pode ser nada, né? Mas lá ele diz que tomou destilado, né? Não foi nem cerveja. Então no é depoimento whisky ele mesmo. diz. Foi alguma Isso varia com a bebida, se é mas um fermentado ponto ou não. importante do Mas estudo isso do é uma Luiz, embriaguez dentro da técnica. Sim. E uma questão mais importante que eu achei do estudo dele foi ele conseguiu provar que o álcool mais a cocaína... Deixa a pessoa mais nervosa. Exatamente. Mas isso assim, potencial- A Isso é, metabolização da cocaína na presença do álcool, ela produz uma substância, um metabólito chamado cocaetileno. E esse metabólito, o cocaetileno, ele tem duas ações. Primeiro, ele aumenta a meia-vida da cocaína. Então, o efeito dura mais tempo. E segundo, ele predispõe à desinibição, ao espírito de violência, ou seja, a pessoa se torna mais violenta do que o seu normal, ele está mais associado com o crime do que o uso puro da cocaína. Cocaína e álcool É uma mistura. Quanto tempo eles perigosa. estavam namorando? Eles namoraram por quanto tempo? Por anos, né? Alguns anos. Ele tinha já sido violento com a Gabriela? Alguém sabe? Porque... Não há indícios Não há de registro. violência, Não há mas há registro registros dessa obsessão por meio de cartas, isso sim. né, que ele mandava. Não, tudo bem, mas assim, ele nunca tinha batido nela antes, nada. Não tinha tido nenhuma, ela não tinha relatado nada. Porque não é a primeira vez que ele usou cocaína. Sim. Por isso que ela terminou, né? Daí ele... e ele se lembra, ele confirma, apesar dos laudos todos, que ele tinha usado droga, que ele estava embriagado, isso não tem como negar, né? Não tem como negar. Tá. Não tem como negar. E aí, o que mais que temos? Daí você Nós viu temos que essa fúria... Porque é uma fúria óbvia, né? Ela pode ter ido fazer um recordar é viver, ele achou que aquilo era uma volta. No final, ela deve ter... Aquilo que ele fala que ela falou...
claramente ele joga para ela e é o que ele deve ter dito. Ela fala, não, cara, não vou voltar. Ele, então eu acho que foi até mais do que isso, né? Porque, ou ele começou a usar droga, ela ficou nervosa. Não, ele diz que eles mantiveram relações sexuais naquela madrugada. Só que a perícia disse que não. Foi feita perícia, disse que não. Então, talvez ele, sob o efeito do álcool e da cocaína, ele tentou alguma coisa, né? E ela não quis. Então ele tentou voltar, tentou se relacionar, ela não quis, falou, olha, acabou realmente. Ou nem conseguiu ereção também, hein, gente? Pode ser também. Pode ter um monte de coisa aí, porque muita cocaína às vezes você não tem. Pode ter vontade, mas a coisa não acontece. E aí ele pirou e acabou matando. E eu acho que foi aquela situação mesmo, né? Ele deve ter batido, ela ficou desfalecida, achou talvez que ela tivesse já morrido ali, vai saber o que aconteceu. Vou criar uma história. Porque ela estava viva ainda, ela poderia ter sido resgatada com vida. Tudo leva a crer que ela estava desfalecida. Quando foi jogada. Depois que ela chegou. Não, depois não tinha mais jeito, mas antes ela poderia ter. Sim. O que foi te contando? Essas fotos, não era nem o corpo, que você não conseguiu ver o corpo. O que elas foram te contando do que aconteceu com ela mais? Localização de lesões típicas de lesão de defesa. Ela tentou se defender? Sim, claro. Então, na primeira porrada, não deixou ela inconsciente? Aparentemente não. O que ela tinha de sinais de defesa? Ela tinha lesões nos antebraços. Tipo, caiu assim no chão? Eu tenho a impressão que foi mais de ele tentar segurá-la, restringi-la. Né? Mas isso quebrou osso, não? Não, essa lesão não, era só de parte mole, só foi fotografado. Isso na primeira perícia. Chamou, né? Não consta em nenhuma das duas perícias, porque a segunda já foi com o cadáver adiantado. Porque daí já não rola. Mas a primeira foi o perito que fez o local, que chamou a atenção dele, ele pede para alguém segurar. Quem fotografa é o perito, não o legista. Não, é o perito. Que bom que o perito fotografou. Foi bom que o perito fotografou, exatamente. Foram esses achados que foram permitindo a gente reconstruir a história. E essa lesão, a fratura da mandíbula e a fratura do dente, da parede externa do dente, da face externa do dente, não era compatível com uma pressão de trás para frente. E aí eu fiquei muito mais seguro quando a perita refere que encontrou o fragmento do dente no fundo da boca dela. Quer dizer, o que existiu foi uma pressão... De fora para dentro. De fora para dentro. Ou seja, porque ela cai de cabeça. Ela cai, bate com a... Ela desce, né? Ela cai de costas, vamos dizer assim. Costas. Então não tem como ter essa quebra de dente por conta dessa quebra e nem maxilar. Isso é claramente um soco na cara, né? Foi absurdamente, em algum momento do processo, chegou-se a ventilar se ela já não tinha saído de casa com o dente... Com o dente quebrado? Quebrado. E com a mandíbula também. Ela levou um soco e saiu de casa. Da mandíbula não falaram, mas falaram do dente. Só que a mãe dela dentista. Água. Nossa, então esquece. A mãe dela é dentista e a menina linda, vaidosa. Jamais sairia. Ninguém vai sair. Não, ela não ia sair mesmo de casa com dente quebrado aqui ainda. Tu não vê? Não. Nem pondo Mentex para sair. Era o incisivo superior, que é um dente que aparece. Em momentos antes. Foi daqui? Foi. Nossa, menos ainda. Em momentos antes ela havia ido ao shopping, num desfile de modas junto com a amiga. Entendeu? Então, assim, é totalmente completamente incompatível. O que ela comentava? A gente vai voltando, eu vou comentar com as amigas sobre o término. Ela falava, esse cara é um chato, não para de me ligar. O que ela trazia de elementos com os amigos? Exatamente isso. Inclusive, foi interessante você abordar esse ponto. Que alguns promotores de justiça foram ouvidos, pessoas que trabalhavam com ela, né, lá na promotoria, e uma funcionária da promotoria também disse que ele ligava insistentemente. Que inclusive ela já havia pedido, olha, se ele ligar, não fala, não me chama, fala que eu não estou. Quando ela saía de lá, essa colega de trabalho, nós dois conversamos com ela, né, lá no próprio MP. Ela disse que ela se sentia perseguida, então ela saía em horários que não eram os horários previstos para sair, ou mais tarde, um pouco mais cedo, porque realmente ele estava perseguindo. Ela estava quanto tempo separada dele? Estava, acho que 1 mês por aí. E 7 dias antes do crime, ela começou a se relacionar com o João. Então, eu acho que foi o seguinte, sabe aquele relacionamento muito longo? Ela era uma menina quando eles começaram a namorar e tal. Disney, aquela coisa toda, então gerou aquela dominação psicológica. Quando ela começou a ficar um pouco mais madura, começou a fazer faculdade, começou a frequentar um ambiente de trabalho sadio, o Ministério Público e tal,
ela começou a enxergar que ele era incompatível com ela, que existia um mundo além do Luiz Cláudio. Foi quando ela chegou e terminou definitivamente. Me parece que havia alguns outros términos anteriores. Ela terminava, ele convencia, ela voltava, e assim ia. Só que nesse, definitivamente, não. Parou por aqui. Mas por que ela saiu com ele aquele dia, então? Imagina, uma relação de anos, até por consideração fez um ao recordar cara. A viver, gente, faz parte da vida. E chegou, foi lá no bar com ele e tal, falou, não tenho raiva de você. Péssimo, tal, não mas devia ser. Se ela ficou tantos anos com ele, péssimo, e nunca bateu nela, nunca fez nada. Claro. Péssimo não era. Ela, sei lá, bebeu e falou, tá bom, vai. A própria mãe fala isso, que realmente... E ele era um cara assim que ele enganava bem, entendeu? Ele tinha restaurante, levava comida pra mãe, e talvez ele nem tenha um instinto assassino como um serial killer, mas ele teve um instinto assassino com ela ali naquela hora. Aí o que aconteceu? Sob efeito de droga, de uma associação. Potencializa. Se ele confessasse, contasse, ele ficaria até mais leve. E com essa coisa das drogas, podia até ter uns atenuantes, não poderia? Eu penso o seguinte, que ele como ele sempre conseguia convencê-la a voltar, e naquela madrugada ela não cedeu, ela conversou e ela sequer quis manter relação, segundo a perícia diz isso, ele perdeu a cabeça, falou, pô, agora é de verdade. Interessante. E aí vai aquilo que nós conversamos há pouco, gatilho, né? Se você, o gatilho é aquilo. Se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Você é a última coisa que você vê na vida. Situação semelhante aconteceu naquele outro caso que eu atuei também em Guarulhos, da Denise Quioca, a delegada. A gente vai fazer também, a delegada com policial. Foi morta no próprio plantão dela pelo ex-namorado. Você vê que a coisa não é de agora, né? A coisa de 96 já estávamos fazendo esses casos, que não se chamava ainda de feminicídio, mas já existia. E aí, além do dente que vocês encontram, o que mais que foi te trazendo assim do que pode ter acontecido? A fratura de mandíbula, que não era incompatível com o histórico da queda, né? A lesão nas costas. Lesões outras, como a lesão nas costas. Você injetou ela? Não. Ela... alguma pressão foi exercida contra as vestes que produziram uma marca de arrastamento nas costas. Que ele fez assim nela? Não para cair. Provavelmente na hora que ele foi jogá-la pelo parapeito. Ela deve ter ficado colocada de costas. Assim. Não, ao arrastá-la, ao empurrá-la, aquela pressão exercida deve ter Foi muito interessante no júri, né, Luiz? Eu me recordo, defesa muito boa também aqui, o doutor Rafael, grande advogado, né? Muito competente. Aí a acusação falou, né? O MP falou, eu vim, sustentei, né? E aí eu peguei, saí um pouco da plenária, aí fui lá na assistência, onde o Luiz estava sentado, sentei do lado dele, falei, e aí, Luiz? Ele falou, se terminasse o júri agora, nós teríamos condenado, você foi muito bem. Eu falei, obrigado. Aí o doutor Rafael começou a falar. E começou a trazer a narrativa da defesa, isso e aquilo, tal. O Luiz falou assim, ele é bom e, olha, agora deu uma equilibrada. Aí eu pensei, eu falei assim, eu preciso provar que ele está mentindo. E uma das narrativas dele era, como que ele vai conseguir pegar essa menina no colo, levantá-la para jogar da janela? Isso não teria força para fazer, isso seria... Aí tem até uma narrativa anterior que foi utilizado no Reze, né? O advogado da época falou, só se ele fosse um dinossauro, tivesse a força de um dinossauro. Por que ela era tão pesada assim? Não, era uma menina pequena, né? Então por que ele não teria força? Aí o Rafael falou assim, seria a mesma coisa de ele levantar uma caixa de cerveja e jogar. Eu falei, pô, uma caixa de cerveja não rola, nem isso, né? Ele é fraquinho assim? Não, pô, o cara fazia academia. Então leva duas. Bombadão. Aí eu peguei e falei assim pro meu assistente da época, né? Falei assim, você pesa quanto? Por que, doutor? Eu falei, você pesa quanto? 100 quilos. Falei, tá bom. Nossa senhora. Aí ele não vai levantar, não vai dar. Eu levantei o cara. Você levantou? De 100 quilos no meio do jogo. Uma coisa é você levantar 100 quilos na academia. Eu levantei o cara, coloquei no meu ombro. 100 quilos aqui eu levanto. Agora botar o cara, pegar botou o assistente de 100 quilos aqui na
no ombro. E jogou pela rodou janela. o plenário. Olha, eu não sou nenhum atleta. Eu coloquei o vai pé na jogar cadeira. Olha só como eu jogo ele pra já e joga. Aí na hora de jogar, o promotor arregalou o olho. Eu falei, não vou jogar, calma. Cadê a janela? Eu quero uma janela agora. Eu falei, é nessa hora que o Pantaleão vai ser jogado. Mas foi interessante. Para dizer que ele não tem força para carregar, não rola isso, gente. Imagina, ainda mais com raiva. Nossa, com cocaína, com álcool. E querendo se livrar, o famoso se livrar do BO. As pessoas ficam bastante fortes. Mas ficou muito evidente que ele pegou, ela já estava desfalecida, ele colocou a cadeira... Esse sangue ali dentro seria do quê? Da porrada, da boca? Eu acho que foi quando ele bateu, ela caiu e bateu também no... Ela tinha fratura na cabeça, alguma coisa assim? Lógico, não, para a queda. Ela tinha as fraturas mas alguma da queda. Coisa aqui, assim, que ela pudesse ter caído? Não. Não. Aqui na face, a boca. Só a mandíbula. Bom, que já mostra uma coisa anterior, né? Outro indício interessantíssimo foi que ele falou que ela subiu na cadeira para pular. Só que a faxineira disse que viu marca de calçado. Do calçado, Só que ela estava descalço. Então foi ele que pisou para impulsionar. Mas a faxineira disse, a perícia fotografou? A perícia nem viu a cadeira. Não, a perícia, o local foi mal, foi feito no dia seguinte, foi feito o local. Se o local foi preservado... Não, foi preservado, mas não foi fotografado devidamente. Memórias. Depois foi preservado. Não foi preservado, não. Tem um histórico que mexeram, que a família dele teve lá. O irmão dele subiu antes da perícia chegar. Nossa, daí já não rola, né? Foi quando limpou, né? Jogou a água que nesse parapeito. No parapeito. Mas a marca do sapato ficou. Quer dizer, a própria moça que fez a limpeza referiu que encontrou. Então, mas é uma loucura, né? Porque você fica só na prova testemunhal. Olha que grande prova pericial seria isso. Seria fotografar o local, a cadeira e a mancha. Porque daí você não tem. Aí você não tem desculpa. Mas eu acho que a espontaneidade dela falando disso, sem imaginar qualquer situação. Sim, imagino. Né? Mas eu vi uma cadeira próximo e ele dizia que a cadeira estava na cozinha. Só que ela falou que não, que ela viu a cadeira na sala, que onde realmente ele foi onde ele lançou. E falou assim, não, e na cadeira eu vi uma marca de sapato. É mais nada como uma foto, né? Nossa. Uma foto seria matador. Que horror falar assim, desculpa. Sim, seria maravilhosa essa prova. É a tal do batom na cueca, né, que fala. Seria. Com isso tudo, você tem mais outras marcas, outras... Olha, veja bem quantos aspectos nós conseguimos levantar. Não, tem tudo. As marcas da mão... Mas é que às vezes tem mais coisa. As marcas da mão tinham um valor, sim, podiam estar relacionadas, estavam relacionadas com agressões que ele efetuou, a fratura da mandíbula, a fratura do dente, as lesões que nós encontramos que não estavam relacionadas com a queda, só podiam estar relacionadas com luta lá em cima, antes da queda. Então, tudo isso... A postura dele de ocultar o crime, né? de não prestar socorro, de tentar criar uma história mentirosa, de ir lá buscar a mãe. Então, tudo isso somado a narrativa dele, que não deu qualquer credibilidade aos jurados, foi o suficiente para a condenação. Sim. E ainda tivemos a contribuição do Dr. Rafael Bernardon, no sentido de fazer uma autópsia psicológica dela, com entrevista de amigos e da família e tal, e delinear um perfil de não autópsia psicológica, interessante. O Dr. Guido fez isso com o Pesseguini. Ele fez um laudo depois do menino morto para mostrar como era o perfil dele, de acordo com professores e tudo mais. Tal. O que ele traz? O primeiro caso que eu conheço aqui no Brasil... 96 é bem antes do Pesseguini. Não, eu conheço um caso de 85. No caso do Mengele, a professora Cândida Teixeira, infelizmente já falecida, psicóloga forense, ela fez uma autópsia psicológica do Gerhard, que seria o alemão que foi encontrado, que foi nominado como morto na época do afogamento em 1978, em Bertioga, e pelos livros, pelas leituras que ele fazia, ela define como um perfil compatível com o do Mengele. Eu acho que foi o primeiro caso que foi feito aqui no Brasil. E aqui eu te deixo uma sugestão, né? Eu recentemente recebi o Dr. Luiz no meu escritório com um livro lindo, dedicado pelo professor dele, o Dr. Vilmes, que foi quem identificou a ossada do Mengele. Eu estou muito querendo fazer esse caso do Mengele. Então, o Vilmes, amicíssimo do Luiz, foi professor do Luiz. Foi ele que identificou? Aqui no Brasil ele foi o perito
Escreveu um livro recente. Ele e o professor Daniel Munhoz, também muito meu amigo, os dois, que encabeçaram, lideraram um grupo de peritos que fez a autópsia, acompanhados por peritos internacionais, americanos, alemães e de Israel, né, que vieram aqui acompanhar a perícia. Mas o professor Wilmes teve um papel muito importante, porque ele já era membro da Academia de Ciências Forenses nos Estados Unidos, era amigo de vários desses antropologistas forenses que vieram ao Brasil realizar essa perícia, e pelo fato dele ser um poliglota, dele ter fluidez na fala de vários idiomas, ele se comunicava com melhor interação com esses peritos. E ele foi o perito brasileiro que, depois disso, publicou 2 artigos sobre essas perícias em revistas internacionais, né? Então ele já está convidadíssimo a vir aqui. A Roberta, você tem que pegar o contato. O professor Wilmes está com 92 anos. Eu vou lá, então. Isso que eu ia dizer para você. Ele não vai, ele já está não dirigindo mais e tal, mas ainda pode contar não, mas muita, eu vou lá, muita no coisa. local. Tá e bom. Eu estarei junto porque é em Mogi das Cruzes, ele é meu vizinho. Então melhor ainda. Então você vai lá. Entrevista histórica, viu? E essa merece. Ele lançou um livro agora, esse livro que o professor Cristiano estava falando, que é sobre o caso Mengele. Ele demorou muito. O professor Wilmes é um homem perfeccionista, que acha que as coisas podem sempre melhorar, e nisso ele ficou 30 anos para lançar um livro sobre o Mengele. Mas é um livro interessantíssimo, atualíssimo, principalmente para nós que convivemos com o fato na época, que foi em 1985. Eu lembro, eu era criança, mas Você eu era lembro bem, da história. Eu muito tinha jovem. 12 anos. Mas eu lembro meu pai e minha mãe conversando muito sobre isso. O que trouxe o doutor Rafael, é isso? Rafael. O doutor Rafael trouxe de análise que ajudou vocês. O que ele conta? Como era ele faz da Gabriela? Na verdade, com base nas provas já produzidas no processo, todas as testemunhas, ele fez uma análise das testemunhas que conheciam a Gabriela, de outras pessoas que também tinham convívio com a Gabriela, ele fez entrevistas pessoais com todas elas, também com base em documentos produzidos à época dos fatos, cartas que ela enviava para o Luiz. Tempos das cartas. Aquelas cartas, no papel de carta ainda, aquele papel de carta que tinha cheirinho. Sim, né? tudo. Então, ele analisando todo esse material, tanto com testemunhal como documental, ao final ele concluiu que ela não tinha o perfil suicida. Então, ele ouviu pessoas que trabalhavam, pessoas que conviviam. Porque é aquilo, né? Um suicida não é de uma hora para outra, ele vai deixando marcas, Sim. As pessoas percebem, é uma tristeza, às vezes você tenta salvar várias vezes, mas você salva algumas, mas... O depoimento dele, Beto, ganhou muita credibilidade porque a defesa, como nós já reconhecemos aqui, era de muito boa, muita qualidade, questionou sobre o seguinte: então, todos os suicidas deixam antes registro, marca? E ele foi honesto o suficiente para dizer que não, que um determinado percentual nunca registrou nenhum antecedente de autodestruição e se suicida. Com isso, ele ganhou muita credibilidade dos jurados. E esse é um ponto que, desculpa te cortar, Beto, esse é um ponto que eu levo muito em consideração quando eu contrato os meus assistentes. Eu não contrato pessoas para falar aquilo que eu quero ouvir. Então, assim, quantos foram os casos que eu levei para o Luiz e o Luiz me disse o seguinte: olha, doutor, eu não tenho condições de sustentar essa narrativa. Foram inúmeros os casos, né? Então são pessoas sérias, pessoas que gozam de credibilidade e por isso que eu trago para esses casos de repercussão, né? Então Gabriela, o caso do Henri, seria absurdo, assim, eu sei que faz parte do jogo, mas aquilo que foi dito pelo perito lá da defesa, pelo amor de Deus, que o menino morreu lá no Barrador. Mas pera, agora você está entrando no Henri Borel. Que está muito recente o Henri Borel, né? Então fica na cabeça. Eu fico indignado com aquele tipo de postura, coisa que o Luiz jamais faria. Né? Se pegasse o Luiz, desculpa, não dá para fazer isso. Então eu procuro muito buscar a verdade quando eu contrato os peritos. E o negócio do suicídio, pelo que eu já entrevistei, assim, pelo menos
vários grandes psiquiatras também, porque eles falam muito assim, a pessoa não deixa rastro, não obrigatoriamente, mas depois muita gente fala assim, eu tinha percebido que ele tinha isso, ele estava meio triste. Depois, ele não precisa nem deixar a carta. Quando chega a notícia, você fala assim, que tristeza. Você sabe que a pessoa tem algum olhar, tem alguma coisa, às vezes, que você percebe que pode acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa, por que teve 2 autópsias? Quem pede a segunda autópsia? O Dr. Germano e o promotor de justiça. Na época também foi muito Dr. importante. Germano é? O delegado. Tá. Então foi um caso também que o MP ajudou demais no início. O Dr. Sócrates era o promotor de justiça à época dos fatos. Então ele acompanhou todas as oitivas na delegacia. Então a polícia não se convenceu que foi suicídio? A polícia não se convenceu e o Ministério Público não se convenceu. Então, tanto que ele faz. O inquérito termina com a denúncia. O Sócrates oferece a denúncia, que ele nas alegações finais ele pede a pronúncia e o juiz pronuncia. Tá. Então correu tudo tranquilo. É que o primeiro delegado não foi o Germano. Então aquele delegado do início que não... Que ali poderia ter sido uma segunda autópsia num tempo até melhor, né? Poderia ter encontrado ainda mais coisas, por exemplo, vestígio. A primeira autópsia foi sofrível, né? Ela não é chato quando acontece isso, né? Muito, porque muito. Atrapalha a justiça, na verdade, pela pessoa que perdeu a vida. A primeira oportunidade é sempre a melhor, né? Em autópsia, cirurgia, sempre é a melhor. Dizem que até o primeiro depoimento sempre tem algum fundo de verdade. Você só tem que achar ali nas entrelinhas, falar, aqui ele está falando a verdade, aqui também. Junta e faz a frase. E você consegue construir alguma coisa a mais. Por que ele ficou livre? Foi em 96, ele foi julgado em 2020. Isso. 20, é isso? Foram 24 anos à espera. E por que ele ficou solto? Vamos pegar o caso do Henri Borel. O Jairinho, não me dá que falar Jair. O Jairo e a Monique presos. Sim. Por que ele solto à espera do julgamento? Então, no caso da Gabriela, não houve coação de testemunha. No caso da Gabriela, por mais que com certeza ocorreu uma manipulação do local, social. Mas na verdade ele teve a prisão decretada, tá, quando do início do procedimento, e ele ficou foragido durante muitos anos. Danado. Ele ficou foragido durante muitos anos, aí depois os advogados entraram com pedidos lá no Tribunal de Justiça, o mesmo Tribunal de Justiça que despronunciou, e ele conseguiu a liberdade lá. Entendi. Né? Mas durante muito tempo ele ficou foragido. E aí depois que não pedem mais a prisão, ele volta? Olha, eu acho que a liberdade dele no final foi garantida no STF, se não me engano. Não, a última não. Não? STJ. STJ? Ele saiu preso do júri, né? Aí o Tribunal de Justiça manteve... essa última agora foi o STJ. Eu digo antes. Lá atrás, ele nunca decidiu. Porque o Lucas Terra não é o julgamento mais antigo, porque ele teve um julgamento, teve uma condenação de um dos pastores, agora não lembro o nome dele, que depois de segunda instância confirmada a pena dele, aí ele resolve, então eu fui condenado mesmo? Então agora eu vou contar a verdade. Aí ele conta dos outros 2. Aí começa uma nova investigação. Aí depois da investigação, e aí foi feito o julgamento agora, o ano passado, do Lucas Terra, que sempre falam 21 anos, porque foi em 2023. O da Gabriela ganhou. Ganhou 96. 24 anos. A espera de julgamento sem ter nada de julgamento no meio. Nada. E eu fiz também da Fernanda Orlani, que também foram quase 20 anos. Foram 20 anos de espera também. E fora os 9 adiamentos. E soltos. A Gabriela foi mais tempo de espera do que tempo de vida dela. Isso é louco, né? Quem que me falou isso ontem? É a doutora Lucelena. Eu entrevistei ela ontem por causa do Bernardo, porque o Leandro Boldrini foi solto. E ela falou, ele ficou menos tempo na cadeia, ele ficou menos tempo na cadeia que o Bernardo teve de vida. Então ele ficou 10 anos e o Bernardo 14. Isso é angustiante, né? Ele ficou mais tempo solto esperando um julgamento que a Gabriela teve de vida. Isso é um desrespeito à vítima muito grande. Muito grande. Tem que ser levado em consideração essa dosimetria, não é possível. O sofrimento da família. De tudo, né? Demais, mata tudo. Porque até hoje. E foram 24 horas de sofrimento, esperando fechado o caixão. A Teide sofreu demais, a mãe, né? E não viu ele preso. Agora ele está, por quê? O que acontece? Pelo tráfico, né? Então, aí ele foi preso agora. Foi preso. Um ano depois da soltura.
Julgamento 20, condenado, saiu preso. 21 conseguiu liberdade, 22 foi preso por tráfico. 20 em 2020 ele foi condenado, 2021 ele ficou preso. Não, 2021 ele foi solto. Então ele ficou nada. Um ano preso. Não chegou a ficar um ano, ficou meses, né? Ele passou o Natal e o Ano Novo e mais um tempinho, e já saiu. Aí saiu. E aí saiu e foi fazer tráfico de drogas. Deu sequência, né? É porque é humilhante mesmo, né? E viu que se matar não dá cadeia, por que eu não posso continuar fazendo o resto? E aí ele foi preso com o filho, que nasceu depois de toda essa história. Sim, bem depois. Bem depois. O menino deve ter no máximo 24 anos. E com a namorada do filho. E agora ele está preso pelo tráfico de drogas. Sim. Pela prisão do tráfico de drogas, ele perde o motivo que o deixou solto pela prisão da... Então agora ele está preso pelos dois? Conta para os dois? Não. Por enquanto ainda não houve nenhum enfrentamento nesse sentido, mas com certeza ele não vai conseguir mais a liberdade agora ele tá por lá. Conta do crime que ele cometeu. Porque geralmente quando a pessoa fica solta, eu adoro. Tem bons antecedentes. Todo mundo teve toda uma vida plena até pegar e te matar. A partir desse momento eu sou uma nova pessoa. Claro. É uma coisa, né? Sempre E o pior, quantos crimes ele cometeu que não foram descobertos? Né? Será que ele se tornou traficante só naquele momento da prisão? Obviamente que não, né? Ah, sim. Quantas coisas podem ter acontecido. Porque a gente sabe, quando a pessoa passeia pelo crime, ela passeia pelo crime. Né? Ela tem E o crime passeador. é grande. É um passeador. O crime é grande. O crime ele tem vários caminhos a seguir ali. Então, vamos saber. Doutores, mais alguma coisa sobre esse caso? Fascinante esse caso no sentido como crime, como vocês conseguem elucidar tecnicamente, depois como vocês conseguem entrar anos depois e conseguem... Porque é muito complicado você entrar... Quantos anos depois? 18 anos depois? Sei lá, quase, não sei quanto, 20 anos depois? 20 anos depois. E vocês depois, conseguem pegar aquele caso, que tudo mudou, né? Acho, muita coisa muda. Mas ainda bem que, por mais ruim que tenha sido a perícia, o que restou foi possível reverter. De reversão. Eu vejo esse caso como emblemático, especialmente ficando provada a importância da atuação do assistente de acusação. Porque se nós não tivéssemos trazido a perícia, o parecer, né, do Luiz Ayrton, o parecer do Dr. Rafael, o destino do processo teria sido outro. Evidentemente teria sido outro, até pela postura do promotor que estava à época dos fatos, que com base naquilo que ele tinha, ele não estava convencido. Durante o julgamento não, o promotor durante o julgamento já tinha todos os laudos do Rafael, do Luiz Ayrton, ele estava convicto, perfeito. Mas sem essas provas que nós produzimos, não tinha elemento. Né? Então, assim, fica muito forte a importância da atuação do assistente de acusação. Então, a vítima, durante muitos anos, ela ficou um personagem sem qualquer atuação no processo penal. Por mais que existisse lá a previsão do assistente, lá no 268 seguintes do Código de Processo Penal, o assistente ele ficava muito amarrado, porque tinha ainda aquela... Mas qual que é a ideia, a função do assistente? É buscar uma sentença condenatória para executar no cível. E hoje ficou provado que não. Né? Uma outra questão muito importante, que é um marco, acho que na nossa história também, na defesa das vítimas, foi o último julgamento que nós tivemos do caso Henri Borel, o julgamento do recurso especial. Do Jairo no CRM? Não, do recurso especial que prendeu a Monique. Ah, sim. Por quê? Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 208, que impede o assistente de acusação de recorrer de decisão concessiva de HC. Então, se foi concedido HC, segundo essa súmula, o assistente de acusação ele não pode recorrer. Só que desenvolvemos uma tese que foi acolhida pelo MP Federal e também pelo ministro Gilmar Mendes, de que essa súmula ela está ultrapassada. Por quê? Com o pacote anticrime, mudou-se a legislação onde permite que o assistente, inclusive, desenvolva um pedido de prisão preventiva. Então, se o assistente pode pedir a prisão, por que ele não pode recorrer de uma decisão concessiva de HC? Verdade. Então, essa súmula ela foi superada e a Monique foi presa
com base no nosso recurso. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa é uma luta das vítimas. As vítimas, elas estão passando a ter um papel importante no nosso processo penal. A lei Henri Borel também é uma lei muito importante, que nasceu desse nosso caso, que deu força para as vítimas. E estamos aguardando aí agora a aprovação do Estatuto da Vítima também, é uma bandeira que está sendo liderada pela doutora Saleste e o grupo que auxilia, que também vai trazer muitas forças aí para todos aqueles que realmente sofrem com o crime. Muito obrigado, concordo com tudo. Doutor Luiz, muito obrigado, a gente se vê em breve com certeza, porque caso é que não lhe falta. E o doutor Cristiano também. Vamos fazer muitas coisas aqui. O canal está aberto sempre para vocês. E para a família da Gabriela, que bom que ela pode agora descansar. Muito obrigado. Eu espero que agora que ele preso, estamos a gente sente mais, toda a sociedade sente mais parte da justiça sendo feita. Muito obrigado e até a próxima, que seja em breve. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Em nome até da medicina legal, de poder estar presente agradeço. aqui. Muito obrigado. Obrigado. Que é fascinante a medicina legal. Obrigado.